Muito bem, com o coral Apóstolos, eu quero convidar os irmãos a fazermos a leitura bíblica em Romanos capítulo 3, versos 19 a 24. Romanos 3, 19 a 24, a palavra de Deus nos diz assim: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Vamos cantar.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Estamos falando sobre graça, que é a salvação estendida a nós, sem que nós tivéssemos feito e sem que nós tivéssemos condição de fazer nada que nos fizesse merecedores. Então, quando cantamos a graça, nós estamos falando sobre uma realidade que nos alcança e que nós precisamos compreendê-la para que dela possamos nos beneficiar. A graça, em primeiro lugar, revela uma necessidade, a necessidade de cada um de nós. A graça nos fala sobre um Salvador que veio nos alcançar. E se é necessário que venha um Salvador, é porque é necessário que alguém seja salvo. E a Bíblia diz que nós precisamos de salvação, porque todos nós pecamos e fomos separados da graça de Deus. Fomos destituídos da sua glória. Fomos destituídos do benefício de estarmos em comunhão com aquele que é o autor da vida. Então, quando cantamos graça, nós cantamos sobre a realidade de uma necessidade que todos nós, como seres humanos, temos. Precisamos de salvação. Estávamos, aqueles que ainda não creram em Jesus, estão separados do amor de Deus. Deus é o autor da vida. E quando nós pensamos sobre isso, precisamos voltar os olhos para nós, porque o testemunho não está longe, o testemunho está dentro de nós. O testemunho daquele que eu tenho certeza que, como eu, até o dia em que eu conheci o Senhor Jesus, fazia muitas coisas, realizava muitas coisas, alcançava muitas coisas, adquiria muitas coisas, mas nada satisfazia o coração. Como se houvesse um buraco enorme, onde tudo que fosse jogado ali desaparecesse, e o buraco continuava enorme, um vazio sem fim. Se você ainda não conheceu o amor de Deus através de Jesus Cristo, então você sabe exatamente do que eu estou falando, porque você está vivendo isso hoje. E a gente tenta disfarçar isso, disfarçar em termos de objetivos e propósitos que a gente quer alcançar, de alvos enormes que a gente imagina que quando alcançar, eles nos satisfarão, mas sabemos que não, porque aqueles que já foram alcançados não fizeram diferença. Quando cantamos sobre a graça, cantamos sobre uma necessidade que todo ser humano tem, e que Deus, por amor, veio ao nosso encontro, e estendendo a sua mão através do seu Filho Jesus Cristo, então nos concede a graça que nos traz Deus de volta para a nossa vida, o único que é grande o suficiente para preencher esse vazio e dar sentido para a nossa vida. Cantamos a graça que nos preenche e que nos dá sentido. Vamos continuar adorando?
daquelas mãos que pregaram lá na cruz, desceu a graça sobre mim. Isso nos faz compreender que a graça não é de graça. A graça custou alguma coisa. O que a Bíblia nos diz é que essa graça que nos permite ser alcançados por Deus, termos nossos pecados perdoados, sermos reconciliados com Deus, termos comunhão com o Santo, isso não foi de graça, isso não foi sem custo e sem sofrimento. Quando a Bíblia fala sobre graça, ela fala sobre uma substituição. Nós somos pecadores, e como pecadores temos como pagamento e merecimento a morte, a separação de Deus, que é santo e que é eterno. Então, o que a Bíblia diz é que Deus, desejando nos trazer de volta, Ele cria um plano que pudesse satisfazer o seu amor e também satisfazer a sua justiça. Por isso Jesus veio. Por isso o Filho de Deus tomou a forma de homem. E na forma de homem, Ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus morreu a minha e a sua morte. Na cruz Ele derramou o seu sangue no meu e no seu lugar. Ele não tinha pecado, mas morreu pelo meu pecado. Morreu pelo seu pecado. Quando alguém ouve o Evangelho e, entendendo o amor de Deus, reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador e compromete a sua vida com Ele, o que a Bíblia está dizendo é que nesse momento é como se o nosso pecado fosse lançado sobre o Cristo que estava na cruz e pago pela sua morte. Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado, para que, crendo nele, a justiça dele venha sobre nós e nos cubra, de modo a que Deus, então, olhando para nós, e nós somos pecadores, eu e você não deixamos de ser pecadores depois que aceitamos Jesus como Salvador. Agora nós somos pecadores não mais conformados com o pecado. Nós somos pecadores que não queremos mais pecar. Nós somos pecadores que ficam tristes quando pecam, porque sabem que estão entristecendo o coração de um Deus bondoso e amoroso. Mas somos pecadores. Mas quando Deus olha para nós, depois de termos crido em Jesus como Senhor e Salvador, o que Ele enxerga é a justiça de Cristo. Essa foi a troca. A Bíblia diz que na hora que Jesus estava na cruz, Ele clamou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento os pecados da humanidade, o meu e o seu pecado, estavam sobre Ele, e Deus não pode contemplar o pecado. Jesus recebeu sobre Ele o seu e o meu pecado, para que, crendo nele, fôssemos cobertos pela sua justiça. E agora, aqueles que creem, quando Deus olha para nós, Ele não olha para o nosso pecado, Ele olha para a justiça de Cristo. Pela justiça de Cristo, nós somos recebidos na presença e na comunhão com Deus. A graça de Cristo nos cobre quando nós cremos nele como Senhor e Salvador. Você já foi coberto por essa graça? Então, enquanto cantamos, você precisa colocar o seu coração diante de Deus e dizer: Senhor, mais do que a beleza da canção, eu quero viver a beleza de uma vida cristã, uma vida transformada pelo seu amor e pela sua graça.
Se eu contasse a minha história, seria só tristeza e dor. Pensar nisso traz lágrimas aos olhos. Não lágrimas de tristeza, lágrimas de alegria e gratidão. Cantar a graça é falar sobre gratidão. A graça produz isso. Porque aquele que foi alcançado, não aquele que ainda não foi. Aquele que ainda não foi, ele não consegue enxergar o quão bom é estar com Deus. Parece que o convite para a caminhada com Deus, a caminhada cristã, é só mais uma filosofia religiosa. Mas aqueles que foram alcançados por essa graça sabem que não é. Aqueles que foram alcançados sabem o que Deus fez na sua história, sabe da alegria que agora está no coração. Então, quando nós falamos sobre essa segurança eterna daquele que crê, alguém diz assim: pastor, mas espera aí, a pessoa pode hoje estar na igreja e amanhã resolver não estar. A pessoa pode estar no hall de membros de uma igreja hoje e escolher não estar amanhã. A pessoa pode estar no templo hoje e escolher não estar amanhã. Mas a pessoa que está na presença de Deus hoje, que foi alcançado pela sua graça, que teve o seu coração transformado, que antes caminhava sem rumo, com o coração apertado, sem esperança, e agora caminha seguro nas mãos de Deus, aquele que agora, por estar nas mãos de Deus, mesmo quando tudo está desabando ao seu redor nesse mundo perdido, olha para dentro de si e encontra o seu mundo interior em ordem e feliz. Não, esse não pode mais voltar. Não temos para onde voltar, porque não há nenhum outro lugar onde tenhamos tanta segurança e tanta alegria quanto na presença de Deus. Eu não tinha esperança, agora eu tenho. Eu não tinha como cuidar da minha vida, e agora eu tenho quem cuide dela. Eu não sabia o que seria do meu amanhã, e isso me fazia temer. Eu continuo não sabendo o que será do meu amanhã, mas agora eu descanso porque eu sei que o meu Deus já está lá. Ele já está preparando o amanhã para mim. A minha história sem Deus não tinha alegria. A minha história sem Deus era uma história de desespero e dor. Mas desde que Deus me alcançou com a sua graça, a minha história é uma história de alegria. Deus nos criou para a alegria, e Ele chama a cada um de nós para vivermos essa alegria na comunhão com Ele. Alegria que é fruto da gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Então, vamos continuar cantando esse Deus maravilhoso que nos alcançou com a sua graça.
A graça produz compromisso. Vou viver para ti. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito dessa relação com Cristo, ele diz: o amor de Cristo nos constrange, porque um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, aqueles que vivem devem viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É esse o sentimento. Então, a graça, ela produz isso em nós. Ela produz um compromisso de viver para esse Deus. Viver primeiro para expressar gratidão. Então, eu não tinha vida. Eu existia, mas não vivia. A vida, quando Cristo, ele diz que ele veio para que tenhamos vida e vida abundante, então essa abundância eu não conhecia. Essa vida que satisfaz, essa vida que faz com que a gente viva o dia com todas as lutas, mas ao final daquele dia, a gente chega diante de Deus e agradece: Senhor, obrigado por esse dia, porque apesar das lutas foi bom, porque foi vivido com o Senhor, foi vivido na esperança, foi vivido com o teu poder operando em meu favor. Esse sentimento de gratidão, ele produz esse compromisso. Eu quero viver uma vida que sirva aos propósitos desse Deus, para expressar minha gratidão a Ele. Mas também um compromisso, porque quando a gente conhece esse Deus, e a salvação e a graça permitem que a gente volte a ter comunhão com Ele, a nos relacionarmos intimamente com Ele, e aí a gente passa a conhecer Deus, e a gente descobre que Deus é bom, não apenas bom porque alguém disse que Ele é bom, mas um Deus que é bom porque Ele produz coisas boas para os seus, porque Ele deseja coisas boas, e as orientações de Deus, elas produzem resultados bons. Então eu quero ter compromisso com Deus porque eu quero expressar minha gratidão, mas eu quero ter compromisso com Deus porque comprometido com Deus eu estou seguro, porque as orientações de Deus para a minha vida me levam para lugares seguros, me levam para situações em que o fruto produzido na minha vida é um fruto bom, que me satisfaz. Mas também quero viver esse compromisso com Deus, porque eu sei como eu estava mal antes de Cristo me alcançar, e sei como eu estou bem agora que Cristo me alcançou. Mas eu olho para aqueles que ainda estão longe de Cristo, e por isso, mesmo trazendo no rosto um disfarce de alegria, estão com seus corações amargurados e sem esperança. E comprometido com Deus, eu posso levar esperança através da palavra da salvação. Quando nos reunimos em um culto como esse e decidimos cantar sobre a graça, nós cantamos porque cantar sobre a graça nos faz lembrar que Deus nos alcançou com essa graça e a nossa vida ficou muito boa. Cantar sobre a graça nos faz agradecer a Deus pela graça que Ele derramou sobre nós. Mas cantar sobre a graça também nos ajuda a comunicar essa graça àqueles que ainda não experimentaram. Então, quando cantamos a graça, cantamos algo que transformou e impactou tanto a nossa vida, que a gente não consegue viver sem se comprometer com o Deus dessa graça, em levar essa palavra de graça e salvação para aqueles que ainda não a conhecem. Se você foi alcançado pela graça, você sabe o que eu estou falando. É impossível manter a boca fechada, é impossível esconder essa verdade, nós queremos contar. Se você ainda não foi alcançado por essa graça, você precisa olhar aquilo que está acontecendo nesse momento ao seu redor e entender que isso não é um programa, isso é uma atitude de compromisso com o Deus eterno, para levar ao seu coração essa palavra de salvação. Cante, adore, mas abra o coração para que a graça alcance a sua vida.
A graça, por fim, produz esperança. Eu não tenho mais medo. Agora eu estou seguro nas mãos de Deus. A Bíblia nos fala sobre o pecado e sobre a morte como os dois grandes inimigos do homem, contra os quais o homem não consegue vencer. Bom, já alcançamos vitória sobre o pecado. O pecado já não domina sobre aqueles que creram em Cristo Jesus, aqueles em cujo coração o Espírito Santo habita, aqueles que foram alvo da graça de Deus. Quem pode nos acusar? Deus é aquele que nos justifica. Quem pode nos condenar? Cristo morreu por nós. Esse é o cântico de vitória. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, aqueles que estão em Cristo vivem a vida na segurança de estar na mão de Deus. O Deus que pode todas as coisas, que criou, que dirige e sustenta tudo. O Deus que é eterno e que nos prometeu nele a eternidade. Então eu não temo os perigos ou os desafios da vida. Estou com Deus e Ele cuida de mim. E também não temo a morte. Jesus disse para os seus discípulos: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E se eu for e preparar lugar para vocês, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. É essa a promessa. Eu sei que existe um lugar para mim no céu, não porque eu tenha feito por merecer, mas porque Cristo fez por merecer por mim. E quando eu criei nele, Ele me concedeu essa graça. O convite de Deus é um convite à segurança e à paz. O mundo não tem paz, mas aqueles que estão em Cristo têm paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não temam. O convite de Deus é o convite a desfrutar da sua graça. A graça que traz segurança para agora. Segurança, alegria, vida que vale a pena. A graça que traz segurança para a eternidade. Eu vou de encontro a Deus. Se Cristo voltar antes, eu então não passo pela morte. Se Ele demorar mais um pouco, pela graça de Deus, desejando que outros também sejam salvos, então passarei pela morte com Cristo e ressuscitarei com Cristo no último dia, para estar eternamente com Ele. Isso só é possível porque a graça nos alcança através de Cristo Jesus. Então, tendo cantado a graça, nós podemos escolher voltarmos para casa agora e levarmos na memória as belas canções e reflexões da graça. Ou podemos escolher levar a graça conosco e cantarmos e vivermos uma vida que expresse os resultados dessa graça. Isso só depende de nós, só depende da escolha. Então eu quero fazer desse momento um momento de oportunidade. Eu quero convidar a cada presente aqui que feche seus olhos, recline a sua fronte. E então, se você já foi alcançado por essa graça, você sente no coração esse compromisso de orar e de interceder por aqueles que ainda não foram alcançados. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, você precisa nesse momento olhar para dentro do seu coração. Se você ainda não fez isso até agora. E olhando, reconhecer esse vazio, essa busca constante por momentos de alegria que possam dar sentido para o seu dia, porque fora esses momentos, só resta algo sombrio, algo que não traz esperança, mas traz temor. Deus quer mudar isso.
E para que isso seja mudado, a única coisa que você precisa é permitir que a graça dele alcance a sua vida. Pastor, mas como é que eu faço isso? O principal Cristo já fez. Ele já entregou a vida dele na cruz, para que pela morte dele você tivesse oportunidade de abraçar a vida. Você só precisa reconhecê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Você deseja fazer isso? Então você pode orar assim. Diga: Pai Todo-Poderoso que está no céu, obrigado porque hoje eu entendi a sua graça. E eu quero que a sua graça alcance a minha vida. Eu reconheço que eu sou pecador e que o meu pecado tem entristecido o seu coração. Eu quero mudar isso, Senhor. A partir de hoje eu quero viver uma vida de busca pela tua santidade, busca por conhecer e fazer a vontade do Senhor. Eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz como sacrifício feito em meu favor. Eu creio nesse sacrifício e no poder dele para me livrar da condenação do pecado. Eu oro agora, recebendo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, para que os reflexos desse sacrifício de Jesus sejam derramados sobre a minha vida e eu seja aceito na tua presença. Opera esse milagre em mim, Senhor. Me transforma agora em teu filho. Perdoa os meus pecados. Faz habitar em mim o seu Espírito. E que então a tua graça seja derramada sobre a minha vida, para que por ela eu viva por todo o restante da eternidade. Esse é o meu desejo, Senhor. Oro em nome de Jesus. Se você fez essa oração, então o milagre